dia a todos. Contando com a intercessão de São Francisco das Chagas e as bênçãos de Deus, declaro aberto os trabalhos desta que é a segunda audiência para apresentação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. Hoje recebemos a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Taubaté para apresentar os números do Executivo Municipal. Essa audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Compondo a mesa do trabalho, agradeço aqui a presença do secretário de Finanças, Fernando Amâncio de Camargo. Obrigado pela presença, secretário. Também vem acompanhado pela contadora Isabelle Rocha Couto. Eu ia falar Isabela Rebeca Ramos. É a minha filha contadora também, viu, Isabelle? Só que você é Isabelle, ela é Isabela. Nessa audiência acompanharemos o conteúdo que será apresentado sobre o cumprimento das metas fiscais referentes ao período compreendido entre setembro e dezembro de 2021. Após as explanações, os senhores vereadores presentes farão suas perguntas e considerações. Quero aqui já registrar a presença do nosso líder do governo, vereador Marcelo Macedo, obrigado pela presença, e o vereador Alberto Barreto também, obrigado pela presença, e já registrando também a presença do Márcio Carneiro, assessor parlamentar do vereador Boanerges, e também a presença da vereadora Elisa, representa Taubaté toda de verde. Você, munícipe, você que nos acompanha pela TV Câmara, também pelas nossas redes sociais, poderá participar nos enviando seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmara.taubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Ou também você pode mandar o seu questionamento pelo WhatsApp para o número, anotem aí, por favor, do 3625-9525. Você poderá enviar a sua pergunta até o final das apresentações. É a Isabelle que vai fazer, né? Então, assim que a Isabelle terminar, você manda, a gente vai passar a fala dos senhores vereadores e depois a gente faz a pergunta de vocês que estão nos acompanhando aqui. Passamos agora às explanações da Secretaria, que tem até 30 minutos para discorrer sobre as metas fiscais da Prefeitura Municipal de Taubaté, referente ao terceiro quadrimestre de 2021. Primeiramente, um bom dia a todos. É com muita satisfação que, como contadora do município, eu venho estar fazendo essa apresentação referente ao terceiro quadrimestre de 2021. E aí, durante a apresentação, vocês vão poder observar como que se comportou aí as receitas, despesas e os resultados no geral aí da nossa prefeitura. Bom, essa apresentação ela tem como base a Lei de Responsabilidade Fiscal, baseada aí no artigo 9º, que aí diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida ao parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Aqui a gente tem o demonstrativo da receita e despesa, e aí vocês podem ver quais eram as metas para o exercício de 2021 e as metas no quadrimestre. E aí, no geral, as metas para 2021 eram de 1.164 milhões. E aí, reportando ao terceiro quadrimestre, nós tínhamos aí uma meta de 388 milhões. Como vocês podem ver,
ali na linha da receita, né, somando a prefeitura mais a Câmara, nós ultrapassamos a meta, né? E aí ultrapassamos um valor de, aproximado aí, né, de 12,30% a mais do que era esperado. E aí nós temos também, em comparação à despesa, que ela também se elevou, né, num montante atual de 34,44%. E em comparação aí ao exercício, nós arrecadamos na receita 8,84% a mais do que era esperado. Aqui, falando um pouco do demonstrativo do resultado primário, esse é um cálculo muito interessante porque ele faz uma comparação das receitas primárias e das despesas primárias. É interessante a gente olhar como uma conceituação, né, o que seriam as receitas primárias. As receitas primárias, elas se atrelam aos impostos, é a parte dos tributos. Então, a gente tem o ISS, o IPTU, o ITBI. E, em comparação às despesas primárias, aquilo que é essencial para ser custeado, como despesa com pessoal, nós temos aí investimentos. E aí o texto, ele fala assim, né, que o resultado primário, ele é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se das contas as receitas e despesas com juros. Ou seja, tudo aquilo que está atrelado a endividamento, a gente não está incluindo no resultado primário. E aí fala, né, que caso essa diferença ela seja positiva, a gente tem um superávit primário. Caso seja negativa, tem-se um déficit primário. O superávit primário é uma indicação de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo. Nesse caso, a gente está considerando aí no quadrimestre e realizado no exercício. E aí com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Então, se você olhar ali na última linha, o resultado primário no exercício, ele ficou como superávit. Ou seja, a nossa receita primária, ela foi muito melhor do que a nossa despesa primária. Nós acabamos tendo uma economia nesse sentido. E aí num montante de 244 milhões. No quadrimestre, ela chegou a ser pouco negativa, mas não se compara o que nós realizamos durante o exercício, que foi um superávit muito melhor em comparação aos demais. Falando aí do demonstrativo do resultado nominal. Ele se difere do demonstrativo do receita primária, porque aqui a gente já está incluindo os juros e as multas, né? No caso das correções monetárias, da parte do endividamento. Então, em comparação ao exercício, como se encerrou o exercício de 2020 e o exercício de 2021, nós tivemos uma pequena diferença. Tivemos aí um acréscimo e acabamos ficando em déficit, né? Se vocês olharem ali o resultado nominal, nós estamos com 47 milhões, só que está no negativo. E aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Que é esse quadrinho aqui, que ele mostra exatamente o cálculo, né? Que aí nós temos a dívida consolidada, né? Que é diferente do líquido, né? O líquido, ele está excluindo aqui, ó, a parte de deduções, a gente está excluindo ali o restos a pagar. E aí a gente tem ele o valor, né, de 325 milhões, e aí no ano de 2020, e aí no exercício de 2021, 416. E como encerramos, né, de 320 no ano de 2020 e 368 milhões em 2021. A comparação um menos o outro, aí nós temos o déficit de 47. E trazendo toda essa informação para o outro quadro, que é a dívida consolidada, eu já vou explicar para vocês, é esse quadro aqui. Por que nós tivemos esse aumento? Porque ali na linha do CAF, né, Programa de Melhoria de Mobilidade Urbana, nós tivemos uma variação cambial. Então, por isso que acabou mexendo nos resultados anteriores, por isso que vocês conseguem ver essa diferença. Não que a gente tenha contraído mais dívidas, mas porque precisavam ser feitos lançamentos contábeis, né? E aí esse demonstrativo a gente consegue ver nesse quadro. E também na outra linha, outros aumentos que nós tivemos no quadrimestre é com relação à atualização monetária que não foram feitos nos exercícios anteriores. Então, foi necessário ser feito e por isso houve um aumento. E aí, voltando aqui no quadro anterior, explicando para vocês o que seria essa dívida consolidada, né? Que, segundo a Lei Federal A4.320, a dívida fundada ou de longo prazo compreende os compromissos e exigibilidades superiores a 12 meses, contraídos preferencialmente para financiar obras, serviços públicos para a população e comumente é conhecida como dívida consolidada, pois se reúne todas as operações de financiamento e refinanciamento realizados pelo município.
E a LRF, através do seu artigo 29, incisos e parágrafos respectivos, a respeito, adota como definição como sendo um montante total, apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do município, assumidas em virtude de leis, contratos e convênios. Os municípios brasileiros podem se endividar até o limite de 120% da receita corrente líquida. E aí, dentro de tudo isso, a gente consegue explicar o porquê que deu esses 47 milhões negativo, e aqui também, né, que seria o cálculo, e ainda o quadro demonstrativo da dívida consolidada, que houve esse aumento, mas também por causa desses lançamentos necessários a se realizar. Falando a respeito dos restos a pagar anteriores até 2020, esse aí também é um quadro muito interessante, porque aí mostra como que o governo atual, ele iniciou as suas atividades, né? Então, em 1º de janeiro de 2021, nós tínhamos um restos a pagar até, né, considerando até o ano de 2020, um montante de 242 milhões, né? E aí vocês conseguem ver o que é o liquidado e o que foi pago com relação a esse valor. Bom, entendendo um pouco aí dos estágios da despesa, nós temos empenhado, liquidado e pago. O liquidado é quando já existe ali a obrigação, o fornecedor, o prestador de serviço já está no andamento do contrato dele, e aí por algum motivo ele já emitiu a nota fiscal e tal, e aí por algum motivo ainda não aconteceu esse pagamento. Então ele está no estágio liquidado. Existe a obrigação por parte da contratante de realizar aquele pagamento, mas ainda não se efetuou. Então, olhando aí no exercício, o total liquidado no exercício foi de 214, ou seja, a prefeitura, ela comprovou a realização, né? Então, ele tem essas notas fiscais emitidas e pretende se pagar, né? Liquidar em 2022 ainda um montante de 28. E com relação ao pago, que nós pagamos no exercício de 2021, olha, se vocês olharem uma comparação ali do liquidado para o pago, foi um total de 122 milhões. É praticamente a metade do que foi deixado de restos a pagar, né, de anos anteriores. E o a pagar em 2022, a gente tem um valor aí de 120 milhões, que ainda né, considerando ainda temos uma outra metade no decorrer desse exercício para estar quitando. Falando aí das nossas receitas arrecadadas, nós temos aí receitas correntes, receitas de capital, e aí nós temos o total geral da receita. Bom, o que nós estávamos prevendo, né, para o quadrimestre, como eu citei no primeiro slide, era um montante de 388 milhões. E para o quadrimestre, o quanto que nós arrecadamos foi 435, ainda superior ao que estava previsto, né, em 12,30%. E o que nós podemos chamar a atenção aqui nesse quadro é a linha de receita patrimonial, né, que nós superamos aí, incrivelmente, né, um valor muito bom, de 300,68% a mais. Então, era previsto ali na receita patrimonial de 1.527.000 e nós arrecadamos 7.157.000. E isso é com relação à aplicação de rendimentos, né? Nós tivemos aí uma aplicação, né? Uma forma de aplicar muito interessante, até depois o secretário pode falar a respeito disso, que deu essa diferença, nós aumentamos a nossa receita. Então, foi algo muito positivo para o município. Bom, falando aí das receitas arrecadadas, aí a gente consegue ver como se comportou de acordo com os meses, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí a maior delas foi dentro do mês de dezembro com 27%. E aí novamente a gente repete ali embaixo que 12,30% a mais do que foi esperado. E as principais receitas do terceiro quadrimestre, vou pegar ali como exemplo, a gente tem o ISS, tivemos uma queda no IPTU, mas também já é esperado, né? Porque o IPTU acontece mais no primeiro quadrimestre. Então, ele acaba sendo demonstrando ali menos 43%, porque a nossa arrecadação no primeiro quadrimestre ela é melhor. E aí temos também o ISS-QN, alguma coisa, por algum motivo não houve também esse pagamento de ISS, mas é de se esperar também. Terceiro quadrimestre, aí a gente tem as transferências também da União. Se vocês olharem ali na cota parte do Fundo Especial do Petróleo, praticamente duplicou. Então, a gente tem 119%. E aí isso explica, né, a nossa boa arrecadação no terceiro quadrimestre. Participação nas receitas dos estados. Cota parte do ICMS, a gente teve aí um aumento de 23%.
A cota parte do IPVA também é esperado, né? Porque IPVA, a arrecadação maior também acontece no primeiro quadrimestre, então a gente teve uma queda de menos 64%. E aqui, transferências de recursos do Fundeb. Isso daqui também é um quadro interessante, porque era previsto 74 milhões, né? E aí nós tivemos um arrecadado de 87 milhões, que aí deu uns 17% a mais com relação ao Fundeb. Contribuições do Fundip, a gente teve uma quedinha aí de menos 9%. Era previsto 6.613. E aí a gente arrecadou 5.970. Com relação às despesas realizadas, nós já falamos bastante das receitas, agora a gente vai falar das despesas. E a gente tem as despesas correntes, as despesas de capital. E aí vocês podem ver que, como fixado, 388 milhões, né, que era para que nós poderíamos, né, estar utilizando. E aí a gente gastou um pouco mais, né, e ficamos com 521 milhões. E aí isso explica também, se vocês olharem ali a linha de investimentos, no terceiro quadrimestre nós tivemos aí um gasto de 60 milhões, que representa 179%, né, da nossa despesa. Mas é uma linha que chama muita atenção porque a Prefeitura realizou investimento na aquisição de imóveis, né? A gente tem aí como exemplo a Escola Saad, que acabou impactando justamente nessa linha, por isso o aumento da nossa despesa. Mas também é um investimento, né, um imóvel para o município que pode ser utilizado, e aí vai ser utilizado, né, com relação à educação, que também foi uma aquisição justamente para cumprir também os 25%, né? Despesas realizadas aqui, a gente tem o comportamento dela, que aí vocês também podem ver, tanto quanto na receita como também na despesa. Na última coluna ela teve um aumento também, né, que aí representa 174 milhões. E a realizada no quadrimestre foi 638 milhões. Aqui a gente tem um quadro comparativo da receita e despesa ao mesmo período de 2020. Então, como encerrou 2020, nós encerramos 2021 e um quadro se comparando com o outro. Aí vocês podem ver, na receita do terceiro quadrimestre de 2020, era um montante de 417 milhões. No terceiro quadrimestre de 2021, 435. Com relação à despesa, terceiro quadrimestre de 2020, 396 milhões. E no terceiro quadrimestre de 2021, 521 milhões. E no exercício, a gente tem aí no exercício de 2020, 1.181 milhões. E no exercício de 21, 1.266. Vocês podem ver que a nossa arrecadação no exercício, ela foi muito maior do que em 2020. E isso daí também é uma coisa positiva, é bom para o município, né? Porque quanto maior a receita, maiores as realizações. E com relação à despesa, em 2020 foi 1.085 milhões e no exercício de 2021, 1.134 milhões. O nosso resultado financeiro. Quem esteve acompanhando conosco nos últimos quadrimestres viu que a gente estava vindo positivo, né, com relação ao nosso resultado financeiro. Mas isso aqui também, a gente tem uma explicação que também foi falado a respeito dos restos a pagar, né, que quando chegaria no encerramento do terceiro quadrimestre, nós veríamos isso claramente, o quanto que representava. E aí a gente acabou fechando o resultado financeiro negativo em 77 milhões. Mas isso explica porque a gente também teve um montante de 116 milhões de restos a pagar não processados que viraram para 2020. Eu falei um pouco lá atrás, né, sobre os processados, sobre liquidados de restos a pagar. Esse aqui é um caso diferente, ele é não processado, ou seja, ainda não teve uma emissão de nota fiscal, ainda não teve nenhum início de alguma atividade, né, que aí possa se comprovar e falar assim, não, existe a obrigação de fato de ser pago isso. E esse é o outro quadro, que é o resultado orçamentário. E a diferença das receitas orçamentárias, mais transferência financeira, com relação à despesa orçamentária empenhada e transferência financeira. Nós fechamos em superávit, ou seja, tudo que foi aprovado em lei, que nós poderíamos gastar com relação ao orçamento, nós fechamos em positivo, ou seja, nós não utilizamos tudo que nós estávamos autorizados para utilizar. E aí nós fechamos em superávit financeiro em 25 milhões. Financeiro, superávit orçamentário. E aí, com relação às metas fiscais, nós encerramos. E aí nós trouxemos, né, a Secretaria de Finanças trouxe para vocês um informativo
que é mais comum a gente realizar no encerramento do exercício, porque mostra como a Prefeitura tem cumprido com as exigências em lei. Aqui, a gente tem um demonstrativo de pessoal, gasto com pessoal. É muito interessante esse quadro também, porque aqui ele mostra a receita corrente líquida, que foi de 1.247 bilhão, e o total de gasto com despesa com pessoal que foi utilizado, né? Então, a gente está aí num valor de 39%. Ele está bem abaixo do que o limite legal, se for comparar, né? O máximo que nós poderíamos aí utilizar seria de 54%. Em comparação a 39%, a Prefeitura tem se comportado muito bem, né? Tem cumprido com o que exige a lei. Aplicação de recursos próprios em ensino. Nós temos o exigido em lei de 25%. E aí, nesse quadro, ele fala quanto que era previsto para o exercício, né? E quanto foi arrecadado, né? Que foi de 822 milhões. Para a gente aplicar o mínimo, cumprir a lei, a gente deveria aplicar 205 milhões. E nós acabamos aplicando 210 milhões. Então, a Prefeitura se empenhou muito nesse sentido para cumprir. E aí cumprimos no valor aí percentual de 25,54%. Aplicação com recursos do Fundeb. O previsto para o exercício e arrecadado, né, 260 milhões, o que foi pago em exercício, ou seja, até 31 de dezembro de 2021 foi pago 247 milhões. Isso representa 94,78%. Aí fala para mim, nossa, Isabelle, mas e o quadro de cima? Bom, o quadro de cima fala que devemos aplicar 100%. Mas a gente tem um item ali da lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que é o artigo 25, que ele fala que até 10% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 dessa lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício, imediatamente subsequente, mediante a abertura de crédito adicional. Ou seja, esse valor restante, a gente, né, se vocês olharem de 94% para 100%, a gente tem menos de 10%. Nós poderemos utilizar nesse primeiro quadrimestre de 2022. Ou seja, nós também iremos atingir, chegaremos no 100%. Demonstrativo de ações e serviços públicos de saúde. O previsto para o exercício e arrecadado foi 816 milhões, pago no exercício 216.886 milhões. A lei exige um percentual de 15% e nós aplicamos 26,55%. E isso também é um dado muito interessante, porque a Prefeitura, ela se preocupou muito também, né, de estar atingindo esse limite e também atender todas as necessidades com relação à saúde. E eu encerro aqui a apresentação e muito obrigada a todos. Obrigado, Isabelle. Quero registrar a presença agora também do vereador Rodson Lima Bob, registrar a presença do Luiz Felipe Moreira, assessor parlamentar do professor Edson, e passamos agora às perguntas dos senhores vereadores. Vereadores, nós vamos tomar assim, então. Vocês têm 10 minutos, tá bom? Vocês fazem a pergunta e você vai respondendo e vai perguntando e respondendo. Por ordem de chegada, eu vou obedecer o mais velho, tá bom, Alberto? Né? Vocês chegaram juntinho. O primeiro é você, o mais velho. Então o mais velho vai você, então. Vereador Alberto, vereador Marcelo e depois a Elisa. Tá bom? O Alberto, o Marcelo, vou passar para o líder do governo. O líder do governo é o primeiro. Olha lá. O cabelo dele é mais velho que o teu. Bom dia a todos, parabéns aí, Dentinho, pela condução aí dessa audiência. Bom dia, Fernando, Isabelle, meus colegas aqui presentes e vocês que nos assistem aí. É importante a gente fazer algumas considerações que nós estamos encerrando aí um ciclo orçamentário da gestão passada, né? É importante que a gente demonstre, como muito bem exemplificado aí pela Isabelle, que a gente começa uma nova gestão, um orçamento velho, deixado pela outra gestão, e aí todo esse exercício dessa atual gestão para fazer os pagamentos e honrar tudo aquilo que foi
projetado. Me surpreende aí as questões relacionadas ao CAF, né? A Isabelle também frisou, alguns números deixados aí não teriam sido atualizados monetariamente, não se sabe por qual motivo. A gente brinca que papel aceita tudo, mas a gente quer a transparência. E eu tenho cobrado aqui, não é culpa da Secretaria de Finanças, mas sim do Executivo, que dê publicidade, que dê transparência em tudo aquilo que está executando, para que a gente possa aqui também justificar a cobrança dos munícipes. Especificamente, houve um aumento significativo ali na aquisição de patrimônios. Houveram duas grandes aquisições muito faladas na cidade, o Novo SEDES e o SAAD, mas isso é importante que se diga por que foi feito e para que se fez, né? Quando se inicia uma previsão orçamentária, não se sabe ao certo quanto se receberá do Fundeb. Esse valor, existe um mínimo legal a ser gasto, sob pena de incidência em lei de responsabilidade fiscal. E que esse orçamento do Fundeb é uma verba que vem carimbada, ela não pode ser gasta em outra secretaria ou para outra dotação. Então é importante que a gente frise e esclareça a população que muito nos questiona e esclareça essa casa também para os vereadores, quando isso for acontecer, previamente, para que a gente não seja surpreendido e tenha que ficar correndo atrás de explicações. A gente sabe da responsabilidade e do desafio que essa secretaria enfrenta e está enfrentando com maestria, está fazendo milagre. Prova disso são os números, mesmo com os 200 e tantos milhões aí a pagar no escuro, né, em meio a uma pandemia, em meio a uma queda significativa de arrecadação e diminuição no orçamento como um todo, nós estamos relativamente bem. No mais, parabenizar a Isabelle pela apresentação, ao secretário pelo brilhante desempenho à frente da secretaria e, mais uma vez, lembrar, vamos cuidar do nosso IPMT, vamos cuidar dos nossos inativos. Isso muito nos preocupa aqui nessa casa e passou batido não sei quantos anos, não sei quantas gestões, e agora a cobrança chegou. Ontem o IPMT esteve aqui, nós estamos à beira aí de um colapso, não tem que ficar maquiando nada, não, né? Era para ter uma receita lá de 2 bilhões e 900 milhões, nós temos 200 milhões e vem aí dar a explicação e fala como se nada tivesse acontecendo, né? Ao longo dos anos, isso foi sendo maquiado, não tem outra palavra. Se não houve desvio, não foi recolhido. Se não foi recolhido, para onde foi? É só isso. Só que tem 3 mil servidores inativos aí que talvez não saibam da gravidade da situação do IPMT. E vou dizer, da noite para o dia, o servidor da ativa continua trabalhando, ele não precisa do IPMT. E o inativo vai para onde? Não se vira essa chave tão rapidamente. Não vou me estender mais aí, que hoje é o 3º quadrimestre, porque senão o Fernando vai ficar louco lá, porque arrumar mais 200 milhões para pagar os inativos aí vai dar um probleminha, né? Então, senhor presidente, eram essas as minhas considerações. Obrigado, vereador Luiz Marcelo. Passo agora a fala do vereador Alberto Barreto. Quero registrar a presença do Vinícius, assessor parlamentar da vereadora Thalita Cadeirante. Obrigado pela presença, Vinícius. E o José Clair, do Serginho também, que está aí. Obrigado, Clair. Ele é mais branco que você, está registrado. Tá, pelo menos o cabelo, né? Então tá bom. Bom dia a todos. Gostaria de dar os parabéns aí pela apresentação, né? Estava conversando com a vereadora Elisa aqui, melhorou bastante aí mesmo, parabéns, viu, Fernando? Também aí a questão melhorou muito, a apresentação mais objetiva, direta também
e mais detalhada, como a gente pedia sempre, né? Parabéns aí, melhorou muito mesmo a apresentação. E também os resultados, né? Principalmente o resultado financeiro aí, que mostrou pra gente um trabalho sério e que vem dando resultado. E isso que era um orçamento que não era planejado por essa gestão, né? Então, a execução bem feita aí do orçamento que já estava programado. E o que acontece é a gente ver que está em boas mãos aí a administração dos recursos financeiros da cidade, tá bom? Parabéns. Eu estava vendo aqui algumas questões aqui e exatamente eu gostaria de saber quando que não foram lançadas essas atualizações monetárias do CAF. Se vocês pudessem responder para a gente, mais ou menos, qual foi a data, o ano que não foram atualizados essa diferença monetária aí, tá bom? A questão do superávit, que a gente viu ali de 25 milhões, mais ou menos, foi isso? Orçamentário, né? Se esse superávit, a gente já foi utilizado esse dinheiro ou não, se vai... Como é que... Só para a gente entender, para as pessoas entenderem se tem dinheiro sobrando no caixa para poder fazer obra, né? Porque as pessoas olham e falam, superávit, sobrou dinheiro. Então, tem que ter dinheiro sobrando em algum lugar aí, tá? E ali os recursos do Fundeb, o que sobraram foram 13 milhões, foi isso? Que possa ser utilizado agora no primeiro quadrimestre deste ano? Mais ou menos 13 milhões, né? Tá bom, são essas as minhas considerações. Obrigado. Pode ser. Não quer já fazer e depois eu considero todos? Pode ser. Pode ser, vereadora, tranquilo, pode. A vereadora Elisa vai fazer a pergunta, aí o vereador Alberto, ele já mata e responde a todos sem problema. Vocês conduzem a sessão, não tem? Aqui a gente está tranquilo. Nós conduzimos, vereador. Juntos a gente vai mais longe. Bom dia. Eu não posso deixar de falar da minha alegria de ver uma servidora, mulher linda, maravilhosa, potente e técnica. Olha que coisa linda, né? Muito obrigada, Isabelle. Parabéns. Maravilhosa e apresentou assim, nossa, muito bacana mesmo. Anotei aqui e aprendo toda vez com você, porque você faz ficar muito fácil. Mesmo o secretário também tem esse jeito habilidoso de explicar pra gente, também muito didático. Parabéns. Eu queria falar da aplicação, queria que falasse um pouquinho dessa aplicação bem bacana, né? Que bom, porque às vezes a gente fica muito restrito. As empresas fazem muito isso, por que não fazer na nossa empresa pública, que é tão importante para o bem coletivo, né? Então, gostaria de saber mais um pouquinho dessa aplicação. Fiquei feliz de ver que a gente teve um retorno do Fundeb maior, né? 17% maior do que o previsto. O Fundeb, ele é distributivo e eu posso estar enganada, mas acredito que o nosso município contribui com outros, porque a gente envia e pega um pouco menos do valor, né, na distribuição, mas isso é para fazer essa função também de distribuir mesmo com outros municípios que têm menos arrecadação, enfim. Mas eu fiquei feliz de ver esse aumento e algumas perguntas que os professores e os profissionais da educação fazem muito para a gente sobre o Fundeb e as respostas vieram bastante aqui. Essa questão, e o Barreto também perguntou, né? A gente então, não gastou 25 com educação, não gastou, então ficamos felizes que gastou sim. Então, população foi gasto sim, 25%, mais, né, 25,54% com educação, o exigido é 25%. Claro, a gente sempre pode gastar mais e sempre pode melhorar, mas estamos cumprindo com esse, né? Os profissionais também me questionavam muito com relação a esse valor que sobrou, né? E agora a gente pode... E nas reuniões do Fundeb também foi atentado sobre a questão de primeiro quadrimestre e não no primeiro mês de janeiro. Então, até acredito que 30 de abril a gente pode ainda utilizar. Fora o dinheiro do Fundeb desse ano, nós temos aí 13 milhões. Seria isso, mais ou menos? A saúde também, o ano passado, eu me recordo, se eu não me engano, foi 28% na saúde. E agora 26, diminuiu um pouquinho, mas é aquela história também, está cumprindo, está quase dobrando o exigido por lei, que é 15%. Isso mostra uma atenção também, sempre pode melhorar, mas eu acho que os resultados, como o vereador Macedo falou, são muito satisfatórios, né? Isso deve a vocês e toda a equipe.
E a questão da despesa com o pessoal também, que está aí num número bom, porém a gente tem uma falta muito grande na educação, né? Então, acredito que com o resultado, com a homologação do novo concurso, a gente vai aumentar significativamente esse valor de pessoal, mas acredito que ainda dá para cumprir e tem muitas vagas, né, para profissionais da educação que a gente precisa contratar. Então, eram essas as minhas considerações, fiquei bem feliz com o resultado e acredito que isso chega à população, e eu destaquei um pouco mais a questão do Fundeb e da relação da educação, que é uma relação mais forte também do nosso mandato. Parabenizo mais uma vez vocês e são essas as considerações do Representa. Obrigada. Secretário Isabelle, com vocês. Obrigado, gente. Primeiro, Só um pouquinho, por favor. Quero só... Desculpa, secretário. Quero registrar a presença do vereador Richards da Padaria, que está aqui conosco também. Eu vou só pedir aqui a gentileza de poder só tirar para ficar mais fácil, senão as pessoas... É difícil, parece que a gente fala com máscara, ninguém escuta, né? É uma coisa interessante isso, mas fazer o quê? Espero que estejamos no fim dessa história. Então, bom dia, obrigado presidente, vereador Dentinho, obrigado a todos os vereadores pela participação, pela presença. Eu acho que todos os agradecimentos aí eu tenho que só direcionar a equipe, né? Graças a Deus, tem uma equipe em finanças fantástica, eles sabem do carinho que eu tenho por eles, pela forma como eles trabalham, como eles conduzem, o respeito que eles têm com relação ao serviço, ao carinho que tem, ao amor ao concurso. Então, assim, é uma equipe diferenciada com toda certeza, e eles sabem bem que eu tô ali só... Eu brinco assim, eu só apareço quando tem que tomar a pancada, porque o resto, quem na realidade toca são eles. E até vou aproveitar para falar das aplicações, que é algo que eu tenho que dar toda a credibilidade à Márcia, que é a nossa diretora financeira, em que desde quando nós chegamos na mudança, talvez, né? Acho que a Vanessa também consegue falar. Acho que desde quando mudou, que ela começou a operar na tesouraria, ela verificou o quê? Que os fundos de aplicação que investíamos eram de rentabilidade menor. Ela começou a verificar dentro das instituições e começou aquela guerra que a gente faz sempre, no que eu digo, a guerra da mesa, né? Banco Brasil, eu tenho uma aplicação melhor, a Caixa está melhor, vou transferir o dinheiro que eu posso para lá. E aí essa guerra, ela que é a guerra boa que eu brinco, né? Que é a guerra que você tem que sentar ali na mesa para fazer, ela desenvolveu com uma habilidade fora do comum. Então nós fomos concentrando os valores e aplicando isso de uma forma diferenciada que deu aí foi significativo o valor de rentabilidade. Então, vamos ver esse ano se a gente continua na mesma toada, na mesma história. É óbvio, o resultado do ano que vem desse ano é menor, porque o primeiro ano que é o impacto, né? Depois a gente tem que manter e procurar obter o melhor resultado. É uma administração financeira difícil, né? Quando a gente começa a levantar, tem guerra na Ucrânia, aí quando você começa a levantar é pandemia, então assim, é difícil. A gente está esperando melhorar índice de correção monetária e de juros, vem aumento do petróleo, vem aumento e a gente acaba estando aí no meio. Então, com relação principalmente às aplicações, mérito total das meninas que sentaram um pouco, tiveram tempo para pensar o financeiro, que é isso que eu brinco muito com todos aqui. Tirar o trabalho braçal, aquele trabalho que a gente tem que ficar toda hora fazendo ali, para que a gente tenha tempo para pensar, para raciocinar em cima do que nós estamos fazendo, para ver se melhora o nosso resultado. Acho que isso é o primordial e eles têm feito isso com maestria, né? Um ano bem difícil. Então, com relação às aplicações, vou misturar as duas respostas, aí a gente vai acertando um pouco. A contabilização das correções, geralmente o que acontece? Chega no final do ano, eu lanço tanto depreciação de imóveis como correção de valores. Eu não vou precisar agora, eu vou até buscar essa resposta com precisão, quais anos, quais as aplicações, porque a gente falou meio que no geral, né? Mas é importante lançar esses valores, corrigir esses valores. Isso influencia demais no resultado do balanço da prefeitura. E o balanço da prefeitura é utilizado, por exemplo, numa análise de risco. Então, se eu não tenho a dívida devidamente caracterizada, eu posso ter um resultado que não é real e influenciar numa análise de risco de uma outra forma. Então, a prefeitura está com uma saúde financeira, pode fazer tal empréstimo.
mas ela estava sem lançado de repente os valores, aquele valor não era realmente o que tinha que se ter e poderia não ser uma linha de crédito tão boa como isso, e eu acho que a gente tem que respeitar dentro daquilo que a gente pode, é como na nossa casa, não tem nada diferente da nossa casa aqui, né? A gente fala, mas é a administração caseira, eu não posso gastar mais do que eu recebo, né? E aí vem a história do superávit e dos déficits, e um problema muito sério aqui dentro, né? Nós temos orçamento e dinheiro. E há uma confusão danada entre as coisas, porque todo mundo acha que ter o orçamento é ter o dinheiro e ter orçamento não é ter dinheiro. Quem tem dinheiro tem orçamento. Quem tem orçamento nem sempre tem o dinheiro. O caso ali, o conceito de déficit orçamentário é a receita arrecadada contra a despesa empenhada. Então vamos pensar lá no orçamento. O orçamento chegou aqui na Câmara e vocês aprovaram um orçamento. Quando aprovou, qual é a alma dessa lei? A minha receita é prevista. Então eu posso arrecadar aquilo ou não, pode ser mais ou não e assim por diante. Mas a minha despesa é fixada. É só aquilo que está autorizado. Mais que aquilo ou menos que aquilo, eu tenho que... Menos, tudo bem. Está autorizado até aquele montante. Menos, mais eu tenho que ou pedir autorização ou dentro daquele limite de remanejamento nós podemos fazer isso. Então, entre essa receita arrecadada e a despesa empenhada, houve um resultado positivo. Então, não tem o dinheiro, né? Ele tem só um resultado dizendo assim, ó, você administrou bem aquilo que nós falamos que você podia fazer. Ponto. E até não vou dizer assim, administrou bem. Administrou, porque eu sempre falo que bem não existe, né? Pode, sempre, você fala bem, tudo pode ser melhor, não tenha dúvida. E acho que é a obrigação nossa aqui, né? Eu não posso estar contente com o que aconteceu, eu tenho que estar buscando algo melhor, sempre. Então isso não tem, acho que tem que corrigir essa frase aí. Mas a gente procurou ter sempre esse critério. É uma lei de 64 essa lei, né? E nós tivemos instrumentos depois, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, que ela é de 2000. Nós temos a portaria que classifica as funções, que é de 99. Nós temos uma legislação de 2001. Então, elas são muito díspares em relação a tempo e com relação também a conceitos. Então, quando eu trago o conceito da 420, nos dias de hoje, ele praticamente a gente não aplica, porque eu quero saber do dinheiro no caixa, né? Mas ele tem como conceitos as duas situações, tanto o financeiro, né, o orçamentário, como o financeiro. Principalmente no final vocês podem ver que no quadrimestre a nossa despesa foi um pouquinho maior, né? Ela tem uma variação normal, porque nós tivemos investimentos, nós tivemos o abono, que são despesas empenhadas, que elas vão acontecer em janeiro, por exemplo, algumas, e outras em dezembro. Então essa diferença vai dando essa situação, entendeu? Eu acho que a gente cumpriu aí nesse primeiro momento, esperamos que 2022 seja pelo menos igual ou melhor ainda do que está acontecendo. Acho que nós temos que atacar alguns focos que a gente não discute aqui, por exemplo. A gente nunca fala de ICMS, né? É um negócio interessante, que é uma receita que, vocês terem ideia, Taubaté manda para o estado de São Paulo 7 bilhões de reais. 7 bi. E retorna para a gente 300 milhões. Então, assim, nós discutimos, falamos de TBI, fala de IPTU, fala de ISS, que é 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões, e os bilhões que nós temos que administrar. Então, são algumas discussões que eu gostaria de ter tempo para trazer isso à casa, para trazer isso como conceito, mostrar o que é esse ICMS, né? Tentar trabalhar. A administração disso é do Estado. Tudo bem, mas vamos trabalhar um pouco, ou então vamos mostrar para a população. Porque não é bobeira pedir uma nota fiscal, é importantíssimo, porque é exatamente essa notinha do posto de gasolina que influencia no nosso número lá dentro. Então é importantíssimo nós discutirmos outros assuntos, outras situações. Tá bom? Não sei se eu respondi a todos aí. Obrigado. Viu? Aproveitando o teu gancho, eu acho que tem uma correção a ser feita na lei quanto aos aplicativos. O Uber hoje todo vai para São José dos Campos. Ah, sim. Quando a gente usa o ISS, quando a gente usa o Uber em Taubaté, como eles estão cadastrados na cidade de São José dos Campos, nós gastamos aqui na nossa cidade,
mas a arrecadação vai para lá. Então, na lei, a gente está fazendo essa correção, precisa fazer uma lei fazendo essa correção, bater em cima das empresas para isso que fica aqui. Bem interessante o que o senhor colocou aí e necessário. A lei faculta que seja no domicílio do prestador, né? Então nós precisamos trazer isso, ou ele se registra aqui. É uma das exigências que a gente está tentando colocar na lei, que o aplicativo de Taubaté tem que ter um registro local nosso também. A receita vai para lá e o custo do carro andar aqui é nosso. Né? É nosso. As nossas ruas, nossos asfaltos, tudo mais. Nossas ruas, asfalto, é isso mesmo. Quero registrar a presença do vereador Serginho, qual agradeço a sua presença e já passo a fala para o senhor Serginho. Bom dia, presidente, vereador Dentinho, que preside esta audiência de metas, né, do terceiro quadrimestre. Bom dia, secretário Fernando, a Márcia, né, que é a diretora, todos os presentes, vereadores, Tiago, servidores. Observando aqui, né, o que foi nos apresentado e também o executado do ano todo, observamos que realmente tiveram todo um zelo, né, com referência às despesas, a arrecadação também, dá os parabéns aí, porque tivemos também uma arrecadação, acho que importante. E aí começa aqui a ver gasto com o pessoal. Então, pegamos uma administração com gasto de pessoal bem próximo dos 50%, mais um pouquinho que 50%. E aqui no executado, que eu olhei aqui na faixa de 37%, quase 38%, né, de gasto com o pessoal. 39, e aí 39,64. 39, perfeito, desculpa. 39,69, perfeito. Obrigado, Fernando. E aí, eu só gostaria de perguntar, aquele abono que foi pago em janeiro, ele já está computado nesse 39,69? Fechou ou ele já entra no primeiro quadrimestre? Tá? Eu fiz um questionamento a respeito da suplementação que aconteceu no ano de 2021, né? Legal, recebi o resultado aqui, né? No artigo 7º, inciso 1, foi 8%, ao inciso 2 também mais um valor ali. Dá os parabéns, porque tivemos um apontamento lá no ano de 2018, que a verba de suplementação, aquela que a casa autoriza, foi num percentual de 10% e ultrapassou esses 10%. Então, eu fico muito atento a essas questões de suplementação, porque é um orçamento dentro do orçamento, porque você dá essa margem para o gestor fazer toda uma alteração de planejamento e começa a mudar esse planejamento. Aí você fala, mas calma aí, que planejamento que é esse? Que meta que é essa? Então, parabéns, né, que vocês tiveram todo esse zelo. E para que a gente possa estar finalizando, eu observei agora recentemente, nós tivemos muito problema assim, com enchente, com alagamentos, e eu vi assim, cancelamentos da rubrica ali de enchentes e alagamentos, canalização de córrego, né? Tudo que envolve ali essa questão de infraestrutura, alguns cancelamentos. E aí eu vi com o Fernando para depois conversar lá com o secretário para que a gente possa ter esse cuidado. É óbvio que a secretaria, ela tem lá as suas prioridades, mas eu acho que nesse momento, agora a questão de alagamentos, se pudéssemos investir esse recurso mesmo nas questões, então, de infraestrutura, para que a gente pudesse, então, investir. É óbvio que, de repente, lá no meio do ano, olha, superavitou aqui essa secretaria, vamos tirar aqui e voltar lá para a Secretaria de Obras. Mas só para a gente ter esse cuidado aí, porque nós aqui observamos, mas quem está também e gosta de acompanhar essas questões orçamentárias, e depois eles vêm nos cobrar. Puxa vida, tem um recurso lá para acabar com a enchente, alagamento, e cancelaram quase R$1 milhão. Então, só esse alerta aí para as secretarias. Obrigado, Fernando. Obrigado, presidente. Pode responder, pode falar. Não, só agradecer, e acho até que uma das mudanças primordiais do prefeito foi a delegação do ordenamento da despesa, que era algo que era centralizado na Secretaria de Finanças, né? Administração e Finanças na época, e ao próprio gabinete. E isso, por um lado, você tem um controle maior,
mas o secretário fica vendido muitas vezes com o que ele tem que fazer e a gente sabe que se ele fez um planejamento, se ele fez uma estrutura, ele montou um orçamento, ele sabe o que ele tem que executar e ele vai defender aquilo com todas de unhas e dentes. Qual que é o trabalho da Secretaria de Finanças? Não é interferir no orçamento e na sua execução. Eu interfiro somente se a receita não atingir aquilo que ela tinha que atingir. Então, deixar claro o papel da secretaria, porque eu acho que é importante, né? Quer dizer, a saúde cuida da saúde, ela tem o seu orçamento, ela vai saber o que ela vai tocar, né? Até acho que gostaria que que o 2655 fosse 16, porque significaria que o financiamento da saúde está sendo tanto da União como do Estado, e muito menos do município. A tríade, nós estaríamos melhor amparados do que a situação que existe hoje, né? Eu gostaria muito que nós tivéssemos no limite, um pouquinho mais que o limite só para conduzir a saúde, porque seriam valores que sobrariam dentro da fonte do recurso tesouro para outros investimentos e a gente não teria que estar fazendo esse tipo de situação, né? É importante para a população quando nós falamos de multirões, isso, mas nunca vamos esquecer que toda vez que nós tomamos essa atitude, nós estamos cobrindo a ação do Estado ou da União que não cumpriu com seus compromissos e muito menos com a sua estrutura de saúde para poder atingir isso. Então, é sempre uma linha. Então, acho que assim, o fato de nós delegarmos a autonomia ao secretário, acho que isso é importante. No final do ano nós tivemos aí, foi a despesa com licença-prêmio e tal, então nós demos aquela enxugada em tudo quanto foi orçamento para poder cumprir algumas essas histórias. Então acho que agora também você não vai ver tanto cancelamento. Os percentuais, apesar de, a gente brinca, às vezes quando o percentual é pequeno atrapalha um pouco, mas em compensação ele gera uma relação melhor de interação entre executivo e legislativo. Porque qualquer mudança brusca ou alguma coisa que você vai ter que mandar um projeto de lei para cá para que vocês vejam aquilo, está fazendo isso e tal. Aí tramita com tranquilidade e as coisas acontecem. Então, pode ter um timing um pouquinho diferente, mas se for bem planejadinho, a gente consegue cumprir isso, entendeu? Então, acho que isso aí é tranquilo de nós trabalharmos. Obrigado aí pelo carinho sempre aí. Obrigado, secretário Fernando. Eu acho que a palavra do vereador Marcelo Macedo foi bem colocada no sentido que nós encerramos o ciclo da última gestão, ciclo financeiro, o que foi programado pela última gestão. Então, eu costumo dizer que em janeiro agora desse ano nós começamos a gestão do governo saúde, né? Que a gente vai começar a colocar a casa em dia, programar os nossos gastos conforme aquilo que tem dentro do plano de governo para ser executado. Então, parabenizo também a Isabelle pela apresentação. Belle, não dá para chamar de Bela, essa aqui é Belle. A Belle foi muito bem. Eu gostei, Bela, de um comparativo que você fez do ano passado para esse ano. Isso é muito interessante quando traz assim para nós, sabe? E uma das coisas que nós colocamos, secretário, ontem na audiência, assim, quanto mais detalhado vocês trouxerem para nós, é melhor. Ah, vereador, mas se eu for explicar o detalhamento aqui, vai demorar muito. Não, faz duas coisas. Traz o macro e traz um resumo só para apresentação, que o detalhamento fica na mão dos vereadores, mas o resumido dá para se passar aqui assim para a gente, porque daí a gente consegue esmiuçar. Legal, então parabenizo a apresentação de vocês, agradeço. Quero fazer coro ao vereador Richardson. O Richard sempre é o primeirão da turma a brigar pela anistia de juros e multas, certo, Richard? O Richard já colocou um requerimento na casa. Eu sei que é ano eleitoral, mas eu acredito, verifica com o jurídico para nós, que parece que depois de outubro, pós-eleição, possa ser feito isso. E vem assim, para cima de nós bastante pessoas pedindo isso. Então eu somo força ao pedido do Richardson. Até eu vou colocar aqui, ó, eu vou falar contigo já respondendo ao Márcio Pinho, do estacionamento ali perto do Mercadão. Ao Márcio, a vocês que nos acompanham, eu coloquei ofício, outros vereadores colocaram, a respeito do vencimento do IPTU, tá? Então, o secretário nos explicou o seguinte: mês de março, vencimento até o dia 25. Ele está conversando com os bancos, a partir de abril,
para até o dia 10 não se cobrar multa, tá? Então, ele já atendeu os pedidos dos vereadores dessa casa, que até o dia 10 de março não cobre juros. Perdão, até o dia 10 de abril, maio, junho, subsequentes os meses de vencimento, fica dia 10 de cada mês. Mas até o dia 10, não vai dia 11, que daí complica. Outra coisinha, Márcio, Cidinha também, que perguntou, e os carnês? Serão todos enviados pelo correio na sua casa, tá bom? Quero agradecer a presença de todos, não tivemos nenhuma inscrição pelas nossas redes sociais. Agradeço aí o vereador Marcelo Macedo, Elisa, Alberto, o vereador Serginho, o vereador Bob, o vereador Richardson, Vinícius, assessor, o Márcio, José Clay, que está presente conosco, o Graco. Agradeço ao secretário Fernando, Isabelle, obrigado pela sua explanação. A equipe também, as duas seguranças do Fernando que veio acompanhando aí também, obrigado. A tríade, são 3 mulheres tomando conta dele aqui, rapaz. Parece a minha casa é esposa e 2 filhas. Como não há mais questionamentos, em nome da Câmara Municipal, registramos os nossos agradecimentos. Muito obrigado a todos. Que é importante. Muito obrigado a todos que participaram e prestigiaram essa audiência, que é um importante instrumento de transparência do orçamento da cidade. Contando com a intercessão de São Francisco das Chagas e as bênçãos de Deus, declaro encerrado a presente audiência. Um bom dia a todos.